E já estamos no ar em mais um programa Elgue Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade e que tem relevância na sua vida. Vocês que estão aí todos os dias juntinho com a gente de segunda a sexta. E o programa de hoje está fantástico, minha gente. Já confere aí. A cerveja é a bebida mais popular do mundo, depois de café e água, e é a bebida manipulada pelo homem mais antiga da humanidade, né? A gente desenvolve a cerveja, ou descobre a forma de fazer cerveja, os registros mais antigos há cerca de 11 mil anos a 13 mil anos antes de Cristo. E na sequência, recebemos mais uma vez aqui no programa Elgue Você, doutor Rosário Casale Novo, cirurgião dentista, que está fazendo aqui um trabalho fantástico de informação, minha gente, transformando vida, trazendo qualidade de vida. O nariz é um porão úmido. Num porão úmido, se não passar ar, ele vai mofar. Então assim, o ar vai passando e vai ficando úmido. Agora, se a boca abre, o nariz não respira. E deixando de respirar, ele fica doente. Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já começou. Estamos aqui no Precito, o atacado da cerveja, onde toda semana viemos fazer uma visitinha e, como sempre, bater um papo cheio de descontração, entretenimento e informação. Estou aqui ao lado do nosso super parceiro que está, assim, contribuindo muito, com muita informação sobre cerveja, Vinícius Massucci, sommelier de cerveja e que está sempre aqui no programa Elgue Você, e a gente fica muito honrado, Vinícius, obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu agradeço, é uma tradição já nossa, né? Já faz algum tempo que a gente faz isso. Minha função primeira é justamente informar, fazer as pessoas beberem melhor, e antes de escolher uma boa cerveja, tem que escolher uma boa companhia para conversar e beber, né? Por isso que a gente está aqui de novo. Faz todo sentido isso, né, minha gente? Porque por mais que é bom degustar uma cervejinha, seja ela tradicional ou artesanal, mas a companhia tem um tempero diferente, né? A companhia precede, a escolha da companhia precede a da cerveja, mas todas são muito importantes, então não beba más cervejas e nem com más pessoas, então é sempre bom fazer essa seleção aí, né? Viu? A gente só acrescenta na vida de vocês, minha gente, porque realmente é uma ótima dica. Mas, Vinícius, hoje nós combinamos uma pauta que eu adorei, dei uma lida lá, lógico, eu fiz meu dever de casa, mas falar um pouquinho da história da cerveja. Muda a nossa ótica, né, em relação à cerveja, é uma das bebidas mais populares do mundo. E já tem o quê? Quantos anos que tem registro? Porque na realidade a cerveja ela não foi inventada, ela foi descoberta, né? A cerveja é a bebida mais popular do mundo, depois de café e água, e é a bebida manipulada pelo homem mais antiga da humanidade, né? A gente desenvolve a cerveja, ou descobre a forma de fazer cerveja, os registros mais antigos há cerca de 11 mil anos a 13 mil anos antes de Cristo. É um período muito antigo, é um período que tem uma relação muito importante para nós, humanidade, porque é quando a gente passa a desenvolver a agricultura. Então a cerveja está intimamente ligada à Revolução Agrícola, que foi o que tirou a gente de um bando de hominídeos ali para construir sociedades maiores, porque a gente tinha que ficar num lugar. Então a cerveja é muito, muito antiga, é a primeira bebida manipulada pelo homem, a alcoólica, né, claro. Gente, mas é muito tempo, né, que faz parte aí da humanidade, e lógico que tem muita relação com as transformações, né, do ser humano, com toda certeza.
Total, eu gosto muito de fazer esse link, porque às vezes as pessoas pensam que cerveja é uma bebida industrializada, gaseificada, moderna. E não, ela existe então nesse período todo, ela acompanha a humanidade nesse período todo, a cerveja e o pão. Primeiro nasce o pão, que é o irmão da cerveja, são feitos dos mesmos ingredientes, né? Água, fermento, que estava no ambiente. Essa é a ligação, né? Falam que a cerveja é o pão líquido, mas decorrente de serem parecidos. Serem parecidos e um nasce a partir do outro. O primeiro alimento que o homem desenvolve na natureza é o pão, que é juntar, esmigalhar os grãozinhos de trigo que eles achavam por aí, de cevada, esmigalha ele numa espécie de pilão, com água e terra, virava uma massa, essa massa no fogo ou durante o dia no sol, assava. Isso era o pão. O pão era o primeiro alimento manufaturado pelo homem. Ele usava esse pão para se alimentar porque eram grupos pequenos que ficavam vagando ali pelo norte da África, onde nasceu a civilização. E aí a cerveja nasce muito próxima do nascimento do pão. Olha, viu? E o pão, minha gente, é sagrado, né? Você viu a cerveja, ela tá ali, ó. Tudo que é consumido com equilíbrio, né, Vinícius, é realmente algo que sempre traz alegria, só coisas boas. E você falou uma coisa interessante, que a pessoa tem que fazer essa relação de que pão e cerveja são alimentos. A cerveja é uma bebida fermentada a partir de cereais e ela é nutritiva. Talvez não as mais comuns que a gente conheça aí, mas a maioria dos outros estilos são bastante nutritivos. A gente, numa das nossas conversas, a gente tomou uma cerveja de trigo, não sei se você lembra. Claro, eu não esqueço jamais. Boas cervejas são inesquecíveis, né? E boas pessoas também. Mas a de trigo, por exemplo, até hoje se usa no café da manhã alemão, né? É para complementar o café. É uma cerveja muito nutritiva. Isso é cultural? Cultural. É um país desenvolvido, com pessoas desenvolvidas que consomem cervejas durante o café da manhã. Não com o objetivo de se embriagar, mas para se alimentar. Claro que tem alguma graduação alcoólica, pode até dar um brilho para o seu dia, mas o objetivo não é esse. Então eu gostaria que as pessoas entendessem que cerveja é alimento antes de mais nada. A gente só descobre que ela traz entorpecimento depois que inventa ela, né? Basicamente a cerveja é uma sopa, né? Fermentada. Viu, gente? Olha, é muito interessante essa perspectiva em relação à cerveja, Vinícius. E olha, todos os nossos bate-papos que nós tivemos aqui no Precito, o Atacado da Cerveja, que sempre está junto com o Elga e você, e nos ajuda a estar passando todas essas informações que realmente muda a nossa vida, muda a nossa ótica, é sensacional. Você sempre levanta essa bandeira de desgourmetizar, é assim que você fala? Exato. A cerveja? Exato. A ideia artesanal. Porque assim, na verdade, a gente diferencia artesanal de comum, mas na verdade é tudo cerveja. E não existe nenhum termo que é gourmet. Nenhuma cerveja é gourmet. Elas são diferentes, algumas extremamente complexas. Aqui no Precito estava vendo, tem uma da Colorado, por exemplo, que é maturada em 4 tipos de madeira diferentes. É uma cerveja altamente complexa, mas não é gourmet. Gourmet é uma palavra ruim para usar. Cerveja é cerveja, só que os estilos são variados e os sabores também. Então, é a mesma coisa que a gente dizer que quando eu tô com fome, eu posso comer um macarrão instantâneo, com um pozinho químico ali, beleza. Mas eu posso também fazer um macarrão ou fazer desde a massa e aí fazer um molho, etc. Então a diferença, os dois vão alimentar, mas um com muito mais sabor, mais aroma. E eu acho que a vida você tem que aproveitar, ela é curta, para beber boas cervejas, conversar com boas pessoas, comer bem também. Então não é nada de gourmetizar, é aproveitar o máximo que ela pode te entregar. E ela tem muito para entregar. É bom, assim, quebrar, né, esse olhar em relação à cerveja, que eu acho que você tem que olhar mais para a ótica de qualidade, não é verdade? Exatamente, com qualquer coisa, né? Você vai no supermercado, é importante, a gente falou da outra vez de ler o rótulo da cerveja. Qualquer compra que você vai fazer, é muito importante você ler os ingredientes, o que é isso, o que é aquilo. Eu falei do pão, né? Sim. O pão verdadeiro, o pão de verdade, você só usa a farinha, trigo, né? Água e levedura, fermento. Mas você pode encontrar aí para os supermercados uns pães aí já prontos. Se você for olhar a lista de ingredientes, tem 15 ingredientes. A maioria deles é químicos. Isso vale para alguns tipos de cerveja também. Então é importante ler o rótulo e entender o que você está consumindo. E consumir o melhor possível que você encontrar. Então a ideia não é essa que eu falei, que tem 4 madeiras e tal. Não é uma cerveja que a gente vai tomar na feijoada lá, no churrasco. Mas é uma cerveja que a gente vai tomar, sentar junto um dia, uma noite,
colocar uma música e conversar sobre ela. Então, é isso que que eu quero que as pessoas entendam. Tem cervejas certas para cada ocasião, o negócio é explorar os aromas e sabores. Mas olha, quanto mais a gente tem esse conhecimento, porque a maioria das pessoas são carentes ainda dessa informação. Eu mesmo não sabia que a Colorado tinha essa fabricação, né? 4 madeiras que você falou. Dá uma exemplificada, traz mais detalhes para as pessoas entenderem. Eu digo assim, você pode tomar uma cerveja no dia a dia, hoje está um sol, né, para cada um ali. Aí você não vai tomar uma cerveja envelhecida em madeira, delicada, complexa. Você vai tomar uma mais simples, né, uma Pilsen para refrescar, etc. Mas tem horas que essa aí da madeira vai agregar... Friozinho? Um friozinho, porque ela é mais alcoólica, exatamente. No caso de quem mora em Várzea Grande, Cuiabá, liga o ar-condicionado. Mas não deixe de experimentar a cerveja. Ele tá falando isso, minha gente, porque ele mora em Chapada dos Guimarães, né? Olha, sempre é clima de uma cerveja um pouquinho, né, mais encorpada. Exato, mas a ideia justamente de morar em Chapada e aqui, lá e cá, é tentar o melhor pra vida, né? Melhores sensações. Então, esse tipo de cerveja, por exemplo, funcionaria à noite, num clima mais ameno, dependendo do que está comendo, etc. Então, mas é importante entender que tem cerveja para cada situação, para cada paladar. A ideia é explorar. Eu não quero que as pessoas fiquem restritas a só uma cerveja, porque isso é um desperdício. Sim. Sempre que o Vinícius ele vem até o Elgue Você, até aqui no Precito, ele sempre deixa várias dicas, tira várias dúvidas e hoje não vai ser diferente, né, Vinícius? Mas vamos deixar nossos telespectadores curiosos, vamos dar aquela paradinha e a gente já volta. É bem rapidinho. Estamos de volta aqui hoje no Precito, ao lado do sommelier de cerveja Vinícius Massucci, que sempre está aqui no Elgue Você. Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença e por toda a sua transmitindo seu conhecimento, sua experiência sobre cerveja que todo mundo, uma grande maioria de pessoas, amam. E você fez uma seleção aqui, explica pra gente, lógico, uma por uma, né? Eu fiz uma seleção, isso que eu quero que o consumidor entenda. Rapidinho aqui, passei aqui pelo Precito, nas gôndolas, para falar um pouco de cada estilo. Então, quero que vocês entendam que é fácil de tomar cervejas diferentes. Você vem num lugar como Precito, por exemplo, que tem um preço bom, como o nome sugere, e tem opções, dá uma garimpada, em vez de levar várias caixas da mesma bebida. Apesar de ser um atacado de cerveja, eles têm a variedade para isso, para você variar. Isso é importante você dizer da simplicidade de tudo isso, porque às vezes as pessoas falam, nossa, o Vinícius ele tem o conhecimento, ele estudou muito, e não é assim, é acessível a todos, né, Vinícius? Tem que ser, cerveja é diferente de outras bebidas que se glamorizam demais, cerveja é cerveja, e cerveja é para beber acompanhando as refeições, é para beber com boas companhias, etc. E é fácil de você degustar coisas novas. Então, tem que ter a de sempre, trouxe primeiro a Pilsenzinha aqui, da Colorado. Ela é um pouquinho diferente das normais porque ela tem raspas de laranja, então ela tem um pouco cítrico e tal. Mas é a cerveja que eu falei anteriormente, leve para tomar, por exemplo, durante o churrasco, antes da carne sair. A hora que a carne sair, a gente vai escolher uma outra cerveja, do estilo American IPA, que está escrito aqui no rótulo. Porque é importante ler o rótulo, né? Porque é uma cerveja que tem já mais amargor, uma coloração mais dourada profunda, vai aguentar mais a gordura da carne, vai ter uma ligação de sabores entre o malte dela, que é levemente caramelizado, e a caramelização da carne. Então, por exemplo, estou lá no meu churrasco, vou pegar algumas pilsens dessa, aqui no Precito, para ir tomando no ritual churrasco. A hora da carne, eu deixo essa para lá, pego uma American IPA, por exemplo. E outros estilos tem aqui, mas eu peguei só que eu dei uma passada rápida. Se você prestar atenção, você consegue escolher até para o vinagrete, para carne de suína, para bovina, dá para fazer tudo isso. Caso vocês queiram, quem quiser mais, saber mais, aí você me chama, né? Não, Vinícius, você, além de dar cursos, você tem um material também na internet que você passa bastante informação. Minha primeira função é justamente essa, né? Informar as pessoas. E aí eu uso o Instagram para isso. Então o meu Instagram é só sobre cerveja, então dá para dar uma stalkeada lá, sem problema, que tem um conteúdo profundo lá de cerveja. E nos cursos que eu dou nos estabelecimentos onde eu faço consultoria ou não, ou me chamam, e como eu te falei da outra vez, os cursos para as pessoas, né? Personal, né? Porque a pessoa pode juntar um grupo de gente interessada em cerveja
me chama, a gente fecha um pacotão e tem uma degustação orientada, é legal também. Ai, gente, já é um eventinho, né? Eu já gostei, quero participar de um desses eventos, porque além de informativo, tem aquele entretenimento gostoso, né? Que você está aprendendo e se distraindo também. Exato, e num tempo de pandemia, quem está muito mais preocupado, faz em casa, num ambiente seguro ali, com as pessoas que você já está convivendo, e a gente faz essa degustação, pode ser só da cerveja ou harmonizada, ou combinando com prato. Eu gosto muito de fazer isso. Vamos lá? Daí eu escolhi essa, então se eu fosse fazer um churrasco hoje, eu e a Elga, ia levar essas pra gente tomar durante o processo e quando a gente saísse a carne no ponto, tomaria a American IPA. Essa eu trouxe aqui porque eu estava falando pra você de trigo, do café da manhã alemão. Se não me engano, algum dia a gente já fez a degustação dela, que é Weiss, ó. Quem ficou curioso porque eu estava falando de cerveja de café da manhã, sempre vai estar escrito Weiss, que é o nome do estilo da cerveja. Então é uma cerveja mais adocicada, mais encorpadona, sacia, então é uma cerveja boa para o café da manhã, aproveitando em 300 ml, só para se alimentar, tá? Sempre, não esqueça. Sem exageros, né, Vinícius? A embriaguez é uma consequência, não deve ser o objetivo, e ainda, se você souber lidar com ela, vai ser uma consequência boa. Mas não vá atrás de se embriagar, porque aí você perde sabores e aromas da vida, né? E eu trouxe por último uma outra, ó, bem mais complexa, tanto que ela está numa garrafa. A embalagem é diferente, né? Mas diferente de outros produtos por aí, no caso do cervejeiro, ele não embala aqui só para ficar bonito. É uma cerveja que precisa dessa rolha, ela precisa haver haver conservação? Uma pequena respiração aqui. É uma cerveja que a gente não tomaria no nosso churrasco durante o processo, porque ela é altamente alcoólica, uma cerveja negra, licorosa, vai lembrar café, chocolate amargo. Uma cerveja para tomar com mais calma, harmonizando com alguma coisa muito específica, um queijo azul ou uma carne de caça, etc. Mas é para mostrar que ela não é a cerveja. Eu levaria ela hoje para casa, mas não para tomar durante o churrasco, mas para certas ocasiões. Então, parece complicado, mas não é. É só você conhecer um pouco do estilo, assistir Elga e você com regularidade, que eu tô aí. Que sempre ele está aqui ensinando a gente. Aí você aprende a beber melhor. Falando de cerveja escura e trazendo a história novamente para esse nosso bate-papo, antes as cervejas eram escuras, né? Muito bem, essa pesquisa foi muito bem feita. Eu gosto muito da Elga, por isso. Por muito tempo, as cervejas foram sempre escuras, porque a única forma de fazer malte, que é o que dá origem à cerveja, era na lenha. O malte é quando a gente transforma o grão do campo em malte. É um processo de aquecimento dele. Mas antes, até o século 13, 14, a única forma de fazer era na lenha. Então acabava defumando todas as cervejas, elas eram sempre escuras. Por isso que os copos nem eram de transparentes nem nada. A partir de uma época que conseguiu fazer o malte com calor indireto. É tipo como se fosse hoje a air fryer que a gente tem em casa. E aí eu não escureço o grão e a cerveja passou a ser clara. A primeira cerveja clara da humanidade se chamava Viena Lager, ainda existe o estilo. Tem a cervejaria local que faz uma Viena. E depois veio a Pilsen, a mais conhecida, etc e tal, que é dourado, claro. A gente até pode fazer uma degustação de uma Pilsen para falar mais disso. Mas tá certo, por muito tempo foi escura porque não tinha como fazer malte claro. Mas depois dessa invenção, clareou as cervejas todas. Mas ele entende mesmo, né, minha gente? É bonito de ver demais. E o que mais é legal, Vinícius, que a gente sente a sua paixão. Você adora fazer o que faz, né? Eu acho que é um fator importante na vida, né? Se propõe a fazer algo, que invista naquilo. Mas eu gosto muito do conhecimento, de aprender e principalmente de ter o sensorial estimulado, né? Com aromas, sabores. E eu venho aqui falar com você e faço o meu trabalho aí nos lugares porque as pessoas têm que sentir isso. Com certeza. A gente tem, você aqui no meio do seu rosto bonito, tem um nariz, dentro desse nariz tem muita capacidade de sentir aroma. A gente não pode ficar com ele aí, não aproveitando ele. E na língua também tem uma capacidade de sentir gostos. Então a gente tem duas ferramentas fundamentais, que é nariz e língua, que podem perceber o mundo todo. Então não tem por que ficar no mais ou menos. É transformador no neutro. isso. Total. Te ajuda na vida inteira. Assim, você Abre seus olhos, né? Outros sentidos. os olhos, o nariz, a boca. E a percepção e entendimento, e a mente também, né? Então acho que essa que é a função minha função como sommelier, né? Maravilhoso, hein, Vinícius? Sempre, todas as vezes, nós fazemos uma degustação e hoje não pode ser diferente. Vamos degustar o quê? Primeiro que a gente vem aqui, se encontra todo mês para
falar sobre umas e tomar uma, né? Porque senão a gente... Na medida certa. Porque senão a gente fica sem saliva aqui e aí tá falando de cerveja, tá suando na nossa frente, não dá pra Não dá, negar. né, pra resistir. Eu também sou uma amante da cerveja, eu gosto muito. E lembrando, a Elga tá trabalhando, eu também estou trabalhando, mas ninguém vai se embriagar, a gente vai saborear uma cerveja e tá ótimo. Ela é suficiente. Eu acho que a gente podia fazer da Pilsen com laranja, eu quero desafiar seu olfato para ver se você tá notando e tal. Pode ser Ele uma quer saber boa. se eu estou evoluindo. Você tá evoluindo, a cada entrevista que a gente faz você tá. Mas é bom ver na prática, no paladar. Então vamos lá? Vamos. Tudo pronto, já que para a nossa degustação tradicional é uma parte assim realmente gostosa que a gente adora, né, Vinícius? Porque agora a gente saboreia, saboreia o conhecimento antes. Agora a gente saboreia o produto do conhecimento, né? Que é o que a gente estava falando. E estamos aqui com as taças próprias, então. Essa taça chama Pocal. É uma variação de uma taça chamada Pocal. Você vai encontrar pelo mercado, internet, várias nesse formatinho, que é que eu sugiro para ser sua taça de guerra, ou seja, a taça para todas as cervejas. Olha, é tipo um padrão. Existem, cada cerveja estilo tem seu copo. Por exemplo, eu até trouxe aqui, ó, aquela que eu falei o tempo todo de café da manhã, a Weiss, de trigo, tem que ser servida nesse copo por inúmeros motivos. Mas, na dúvida, usa essa porque ela é a coringa, né? Por isso que a gente pegou essa da Nortenha, que é uma outra cerveja, mas não importa. O importante é o formato do copo, que vai influenciar diretamente no sensorial, né? Não é à toa que vinho tem vários tipos de taça, cerveja também tem, os drinks também têm os seus copos certos, porque isso vai influenciar na percepção. Você pode fazer o teste em casa, pegar uma cerveja boa, servir numa taça dessa, ou até uma taça de vinho que você tem, e serve no copo de requeijão. Você vai ver que o sabor mudou. E não é frescura não, viu, minha gente? Isso aí é de verdade. E você, lógico, vai aprimorando o seu paladar. Você vai tendo mais sensibilidade, não é verdade, Vinícius? Exatamente, é aproveitar o máximo daquilo, certo? Ainda mais quando a gente está falando de cervejas especiais, etc., que tem um valor mais agregado mais alto, mas já que eu estou investindo num produto de qualidade, eu tenho que perceber ele da melhor maneira possível. A mesma coisa se você fizer uma janta em casa toda especial com um chefe e servir no prato descartável com um garfinho, não vai funcionar. Terrível. Não vai funcionar. Atrapalha toda a percepção. No caso das bebidas, muito mais, né? O formato da taça todo influencia. Então, e só para as pessoas pensarem nisso, você pode servir uma cerveja boa, você não precisa ficar como eu, por obrigação tem que fazer, analisar toda ela detalhada. É tomar mesmo, mas você vai ter uma percepção cada vez mais, vai te gerar interesse, você vai querer ver mais, e que aroma que é esse, que é o que a gente vai fazer agora com você. Então vamos lá, minha gente. Estou aqui, olha, ansiosa. Por favor. Tá. Só. Até a forma de servir também muda, né, Vinícius? É importante aproveitar isso, né? Na hora que você for servir uma cerveja boa, cerveja que não te agrega nada, serve de qualquer maneira. Mas uma cerveja boa, como essa, inclinando o copo, jogando sempre na parede do copo, para evitar turbulência e formar muita espuma, sem encostar a taça aqui na garrafa. E aí você vai servir na parede do copo até ela formar um certo colarinho, a gente falou da outra vez. Sim. Colarinho é fundamental, né? Você lembra disso? Tipo assim, é que às vezes as pessoas falam com colarinho ou sem colarinho. O colarinho é essencial. Por que é essencial, Elga? Teste prova oral aqui, minha gente. O colarinho, peraí, deixa eu ver. Vou dar uma lembrada aqui. Ele é para manter a temperatura? Isso, ele mantém sua cerveja gelada porque é um isolante térmico. E ainda traz aromas. Viu? Achou que ia me pegar, né, Vinícius? Não achei. Eu tô te estimulando porque você tá aprendendo com toda a entrevista e vice-versa. E eu vou fazer curso, minha gente. Eu estou realmente interessada. É algo que está, assim, cada dia mais crescendo dentro de mim. É esse interesse pela informação sobre a cerveja. É isso aí. Vamos experimentar ela, ver o que você acha dela. É outro teste agora. Vamos lá, minha gente. Junto comigo aqui. Vinícius, maravilhosa, perfeita escolha, amei. Eu achei que você ia gostar, porque a gente já tá tomando há algum tempo aí cervejas, mas é uma cerveja leve, refrescante, fácil de beber, só que ela tem alguma coisa a mais. Você nota que tem um toquezinho especial? Sim, olha, já estou ficando mais sensível, minha gente. Ela, qual que é o sabor? É laranja? Como eu tava falando antes, no meu caso, já analiso ela inevitavelmente, né? Eu diria vários detalhes para vocês. Tem notas cítricas, tem uma pegada de panificação de cereal, etc.
Mas quem está tomando só por diversão pode ter essa percepção sem ter que detalhar. A questão é você sentir que, opa, isso é bom. Algo diferente aqui, gostoso. Eu brinco que o consumidor, no fim, ele tem que só falar, é bom ou é ruim. Eu faço trabalho para cervejarias para ela ficar perfeita dentro da proposta, mas essa análise quem vai fazer é o sommelier mesmo, alguém muito interessado. Sim. Mas você, consumidor, é boa ou não é boa. E é isso que vai valer. É boa, sim, é muito boa. Vinícius, quero te agradecer mais uma vez por esse bate-papo gostoso, descontraído, cheio de informação, que eu adoro. Obrigado pela sua participação. E tem mais, né? No próximo mês ele está todo mês aqui no Elg Você, aqui no Precito, fazendo esse trabalho incrível. Até a próxima. Até a próxima, com prazer estarei aqui. E vamos continuar, vamos tomar mais uma, né, minha gente? Fique aqui com a gente que nós vamos dar aquela paradinha bem rapidinho, mas voltamos já já. E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação e recebendo ele novamente que arrasou na sua primeira entrevista. E nós estamos muito felizes com a sua presença aqui em nosso programa. Dr. Rosário Casaleudo, cirurgião dentista. Muito obrigada. Eu estou também muito feliz de estar aqui. Eu sempre te acompanho e fico muito feliz quando eu vejo as entrevistas daqui, sempre pessoas de alto nível. Como você. Como você, que trouxe uma percepção diferente para as pessoas olharem os problemas que podem surgir, né, os problemas odontológicos, que às vezes é algo da formação. Você nasceu daquele jeito e tem conserto, não é verdade? Tem conserto, exatamente. Mas essa formação que é interessante estar explicando, porque assim, a odontologia brasileira, ela visa apenas o dente. Ela estuda a boca na questão patológica, as doenças da boca, mas não a funcionalidade da boca, né? Sim. E a funcionalidade é estudada na Europa. E foi onde eu aperfeiçoei meus estudos, que foi na integração com a fisioterapia francesa, sim, aí a odontologia, por exemplo, alemã, italiana, mesmo francesa, espanhola, onde o dentista é médico. Entendi. Então, a odontologia é estudada dentro da medicina. Você falou assim, deu uma breve pincelada em relação a esse ponto no nosso primeiro bate-papo. Eu compreendi, vários profissionais já passaram por aqui falando de saúde bucal, vários temas, mas nunca ninguém abordou essa questão funcional do dente, como a odontologia brasileira que você falou, né? Que visa, sim, só o dente. E como o profissional que cuida, que é o cirurgião dentista, como um médico. Então, você é o primeiro profissional que está aqui falando sobre isso. E tudo que você nos passou no nosso primeiro bate-papo fez muito sentido, inclusive você trouxe vários tratamentos concluídos aqui que realmente chocou, sabe? Porque tem pessoas que estão aí vivendo com vários problemas que podem ser corrigidos e trazer não só na questão estética, mas também como uma questão funcional, não é verdade? Exatamente. Bom, nós temos que separar a patologia, as doenças, sim, da função. Então eu comparo com um carro, o funcionamento dele. Então se ele está sem alinhamento, balanceamento, está com o motor desregulado, ele vai produzir muitos problemas aleatórios, que eu chamaria de doença se fosse para o corpo, né? Sim. Então assim, a questão da regulagem dele,
o alinhamento e balanceamento é uma coisa fundamental. Só que no corpo, como é que vai no organismo, né? Então existe o estudo e a especialidade que regula a função do corpo, do organismo. No caso, tem que começar por aí, né? Seria o correto. Nós, assim, Então, olhando de fora. Então, é uma coisa, você vê que tem lógica Sim. tudo isso, porque é ciência, né? Isso. É ciência, então ciência tem que ter lógica, né? Bom, o fato é que no Brasil nós temos a boca que está abandonada. Então, ou seja, a medicina acaba não estudando a boca, porque está na odontologia, mas a odontologia estuda o dente e não a boca. Perfeito. Então, Adorei essa colocação. Então ficou a boca abandonada. E a boca é o que mais traz problemas para o organismo. Sim. 70% dos problemas vem pela boca. Olha só. Bom, aí eu queria estar falando a questão respiratória, porque a gente tem muitos tópicos para poder estar Dos desvendando. Problemas respiratórios, Então que são muitos, né? Vou falar da questão respiração. Sim. Né? Então, respiração é um sistema. Então, respirar é um sistema. Então, nós respiramos, né? Então, o corpo respira, né? Então, ou seja, tem a musculatura que contrai, que faz o ar entrar, né? Está acontecendo muita coisa durante esse processo. Aí nós temos a entrada do ar pelo nariz ou pela boca. Sim. Certo? Bom, pela boca tem a questão, às vezes está cansado e tal, e você usa a boca, não tem problema nenhum. Todo mundo, eu acredito que muita gente já ouve falar, não pode respirar pela boca, sempre pelo nariz. Bom, aí é outra questão. Outra questão? Outra questão, a respiração no sentido do yoga, essas coisas, Sim. né? Então, aí é uma outra questão. Eu falo de uma parte mais grosseira mesmo, que os lábios têm que estar absolutamente fechados, naturalmente fechados. Entendi. E quando o lábio não tem isso, a boca tem que forçar para se fechar, para que a respiração passe a ser nasal. Então, nessa situação, a hora que relaxa a boca durante o sono, vai respirar pela boca. Entendi. E aí, com a respiração bucal, então começam vários processos, né? Bom, aí, para a boca fechar, tem que ter o equilíbrio da estrutura, dente, queixo. E quando se tem essa alteração, às vezes o queixo é muito para baixo, essa parte que cresceu demais, porque a boca, desde a criança, fica aberta, né? Entendi. E vai ocorrendo uma alteração nos ossos da face. Entendi. Tipo, a pessoa já nasce com aquela malformação e isso vai se agravando? Não, ela vai sofrendo alterações funcionais e, consequentemente, passa a ter um crescimento atípico, anormal, né? E aí, isso pode ser também uma origem genética, também, mas a genética ela também está na funcionalidade, no modo de funcionar, e faz com que os ossos cresçam alterados, né? O fato é que, às vezes, cresce muito para baixo, então a boca fica aberta, e precisava muito ter a mastigação com alimentos duros para a criança, para poder... os ossos precisam desses alimentos para poder ele crescer. Como se fosse um exercício. E cresce a cavidade nasal. Da outra vez eu mostrei a asa do nariz mais larga, Sim. do lado que mastiga. Então, ou seja, quando mastiga, o osso cresce mais. Então precisava os pais estarem alertas com isso. Entendi. Só que aí nós temos a questão respiratória que vai produzir doenças como rinite, sinusite, amidalite. Olha só. Né, otite, né? Então, essas doenças, que eu chamo doenças da respiração, elas são causadas, normalmente, pelo fato da boca ficar aberta. Então, o nariz... Doutor, que interessante isso. O nariz é um porão úmido. Sim. Então, num porão úmido, se não passar ar, ele vai mofar. Então, ou seja, o nariz, ele tem bactéria, tem fungo, tem ácaro, tem poeira, aí tem o ar, né, todo contaminado, sujo. Então, passa pelo nariz para filtrar. E ele tem muita umidade, porque às vezes
durante um dia pode ter, em 24 horas, 1 litro de secreção, 1,5 litro de secreção. Olha só. De muco, né? Sim. Então, assim, o ar vai passando e vai ficando úmido. Agora, se a boca abre, o nariz não respira. E deixando de respirar, ele fica doente. Ou seja, quando tem o fluxo aéreo passando pelo nariz, o nariz está saudável. Sim. Quando a boca abre, ela que toma a respiração, porque a boca é ativa, ela que manda na respiração. Entendi. E ela que manda em todo o crescimento do nariz, ela que define. Olha, O crescimento, na embriologia a gente estuda isso, e na formação também, desde o feto, né? A questão da língua, da pressão intraoral. A boca tem que ter vácuo. E para isso ela tem que estar fechada, igual o copinho do requeijão, você tira a tampinha e entra o ar e perde o vácuo. Então a boca tem que estar fechada. Naturalmente, espontaneamente. Entendi. E se não tiver fechado espontaneamente, está contraindo aqui, né, para se fechar a boca, ela acaba abrindo. Então, consequentemente, a língua, ela cai, porque ela precisa de vácuo para poder grudar no céu da boca. Entendi. Entendeu? E isso eu aprendi num curso do Cacilio Morales, que ele é um fisiatra, no caso, argentino, e veio para o Brasil para dar aula para as fonos. Então, o curso, eu fiz um curso de 3 anos com ele. Olha de só. Reabilitação de cabeça e corpo, junto com fonos e fisioterapeutas, né? E ele nos deu essa orientação, que a boca, ela tem que ter um vácuo e a língua tem que estar grudada em cima. A língua grudada, ela traz o céu da boca para baixo durante o crescimento. Então, uma criança que tem o fechamento de boca perfeito, ela tem o vácuo adequado, então a língua traz o céu da boca no seu crescimento. Quando a boca fica entreaberta, a língua fica caída. Então o céu da boca, ele não cresce para baixo, porque o céu da boca ele cresce para baixo, ele se desloca para baixo. E aí você passa a ter o desvio do septo. Então o desvio do septo é o quê? É uma deficiência de crescimento do céu da boca. Erroneamente se fala, praticamente é unânime, quase todos os profissionais falam isso, que respirando pela boca, o ar bate no céu da boca e põe ele para cima. Não tem nada a ver com isso. O fato é que a língua que deveria trazer o céu da boca para baixo e ele não veio porque a língua está caída. Entendi. E a língua caída, ela faz com que a arcada fique estreita, fique atrofiada. Olha só, e os dentes entortam. Muitas pessoas que têm esse problema falaram, meu senhor, nunca imaginei que a origem era essa. Então, essa é a questão. A origem está num lugar que a gente não conhece, que a gente não vê. E que muitas pessoas desconhecem, pelo que eu estou vendo. É uma outra ciência. Entendi. Doutor, então assim, vários problemas, várias doenças, várias patologias oriundam Isso, daí? Daí. Inclusive a questão do apinhamento do dente. Então, o dente torto é problema funcional. O problema não é do dente que nasceu errado. Ele não tem poder de falar assim, eu sou revoltado e vou nascer errado. Não, ele é conduzido para uma posição que se fala que está errado, né? Então, ou seja, a língua, ela trabalha de dentro para fora, ela que faz a arcada crescer. Então eu olho uma arcada e eu já sei se a língua funciona ou não. E aí a questão, nós temos que definir num tratamento o formato da arcada, em primeira coisa. Para quem tem apneia, os adultos que têm apneia, entendeu? Porque nós temos que criar no adulto um vácuo na boca. Entendi. A apneia é ronco? A apneia é o estreitamento? A apneia é quando se para a respiração. Colaba, o espaço aéreo é tão fino que colaba. Acompanha essa radiografia aqui, que eu estou mostrando. Nessa radiografia você vê o seguinte, que o queixo está para trás, o queixo para trás faz com que a língua crie uma barriga para trás também, diminuindo o espaço aéreo, onde respira. Então você acompanha nessa fotografia,
que é nessa radiografia, onde tem o espaço super reduzido, porque a língua criou uma barriga para trás, ela está caída. E a gente vê também esse osso, que chama ocioide, ele está muito deslocado para baixo. Mostrando que tem papada. A papada não é gordura, a papada é uma queda da língua. Senhor, olha, a papada é o terror de muitas mulheres e homens. Eu vou aproveitar esse gancho, doutor. A papada é uma queda da língua. A papada é a língua caída. Sim. Entendeu? Então, assim, quando se tem a língua caída, tem a bochecha caída também. Então, a bochecha, o que é? É a barriga do rosto. Olha só, que então, interessante. Então, está tudo ligado à parte muscular. Entendi. Funcional. E isso não é visto, tanto na cirurgia plástica, na parte estética, cirurgia plástica, ou mesmo a dermatologia que envolve também, que entrou na questão, né? Então, assim, a gente vê crianças com o rosto todo caído, jovens com o rosto caído, jovens com bochecha. Bochecha é músculo caído, é a barriga do rosto. E papada, a bochecha, a papada é a língua caída. Porque a bochecha, você acha que, nossa, você nasceu, você é bochechuda, eu sempre fui, sempre tive. E quando eu estive no seu consultório, você me falou, Elga, você não é assim. Você pode realmente mudar tudo isso, né? A bochecha é um músculo caído. E eu achei impressionante e você me mostrou em todos os exames, inclusive vários casos que houve assim uma melhora muito impressionante os casos que você tratou e teve êxito. Mas antes de nós mostrarmos isso, eu vou pedir para dar aquela paradinha, vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje, recebendo ele mais uma vez, doutor Rosário. Casal é novo, eu acertei, né, doutor? Olha, isso, doutor, a sua presença sempre é maravilhosa. Obrigado. Aqui, porque você traz informações que realmente, embora esses problemas que o doutor colocou aqui, faz parte da vida de muita gente. Então é algo que incomoda, que as pessoas sofrem com a apneia, com o ronco, com a própria bochecha, que é uma malformação, né? Um músculo caído. Então, assim, são situações que, se você reverter, se você corrigir, se você tratar dessa maneira, que é a origem do problema, é uma mudança de vida, assim, espetacular. E eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui em nosso programa compartilhando essas informações. Nós finalizamos o bloco anterior e nós estávamos na bochecha. Porém, nós estávamos na bochecha, no músculo caído. Porém, a questão da língua, doutor, fica um pouquinho de dúvida. Eu quero te fazer uma pergunta. A língua, necessariamente, se você tem a boca fechada, ela é algo natural, ela ficar encostada, então, no céu da boca? Isso, assim, a gente busca, a natureza busca isso, né? Sim. Todo o corpo tem que estar contra a gravidade. Ele foi construído contra a gravidade. E a língua não vai ficar atrás de uma lagartixa, que ela consegue ficar também no teto, né? Então a língua utiliza do vácuo para poder ficar grudada em cima. Como se fosse a pressão. Ela é que nem uma lagartixa, lá em cima do céu da boca. Porque ela também trabalha contra a gravidade. E como ela não tem osso, ela fica em cima, né? Então, aí, nesse curso de fono que eu fiz, então mostra a questão da dificuldade da fono fazer com que a língua suba, porque ela precisa do vácuo para poder ter uma reabilitação correta. Porque se ficar fazendo exercício para subir e não tem vácuo, ela cai. E aí precisaria ter a parceria e o conhecimento do ortodontista, que não tem o conhecimento, infelizmente. A ortodontia, não ortodontista, a ortodontia não traz esse conhecimento que essa pressão intraoral, a adequação do lábio para poder ter o fechamento absoluto e dar a condição do vácuo, né? Entendi. Então, com isso, a gente consegue a reabilitação, e a fono consegue
o tratamento adequado, né? E com sucesso. Então, com sucesso, porque senão não tem sucesso. Senão não tem, tem que ter um vácuo. Exatamente. Bom, então aí que está a questão, né? Então, no organismo, nós temos as doenças que sempre são consequências de um mau funcionamento. Isso que tem que ficar muito claro. Sim, eu estou entendendo. Né? Tenho certeza que o Então, telespectador também está assim, ó, vidrado. Por exemplo, dente torto. Então, isso é o quê? É uma deficiência da língua, do vedamento labial, que altera a posição do dente. Aí trata do dente. O que vai acontecer? Vai voltar tudo de novo. Entendi. Então, põe aparelho durante anos, principalmente em crianças que ficam crescendo. Durante o crescimento com aparelho ortodôntico, bloqueia o crescimento da face, porque aqui tem suturas cranianas que estão crescendo. Bem no meio dos dentes tem um lugar onde ocorre o crescimento. Sim. Entendeu? Ali tem as células que vão produzindo o crescimento do osso. E se coloca um aparelho numa criança, bloqueia o crescimento. Olha, E bloqueia interessante o isso, crescimento doutor. da cavidade nasal está exatamente interligada nisso, né? Aí o ortodontista coloca um disjuntor para ampliar, só que depois, na hora que tira, volta tudo. Realmente. E depois coloca o aparelho fixo. Então, Tenho certeza que muita gente passou por isso. Você Sim. usa aparelho muitos anos, vários anos, principalmente as pessoas das gerações anteriores. exatamente, E depois que tira, ele volta. ele volta. Entorta de novo. Mesmo que não volte, a Sim. questão é se a boca está funcionando ou não. Se a respiração está perfeita ou não. Porque não tem meio termo, né? Então aí entra a questão do nariz, né? Que eu falei que o nariz, ele passa a ter as doenças que devido ao mau funcionamento. Entendi. Então, assim, a respiração, ela é um sistema que ela deve ser reabilitada, recuperada, na união com o otorrino e o ortopedista. A especialidade chama ortopedia funcional, Sim. que traz esse conhecimento, que é um conceito europeu. A ortodontia é americana, é um conceito americano, que é uma visão apenas do alinhamento dentário, né? Então Do dente, como você falou. são duas coisas, duas especialidades que teve até briga, processo entre um e outro. E eu era os dois, sempre fui ortodontista e ortopedista ao mesmo tempo, então eu sabia conciliar e usar os dois, né? Entendi. Na realidade, tem que trabalhar junto. Exatamente. Pelo que eu estou entendendo. Doutor, para as pessoas que estão nos assistindo e elas ficam muito falando, nossa, então os pais, no caso, precisam verificar se essa questão da funcionalidade todo esse sistema dos filhos está correta. Por quê? Porque evitaria vários problemas no decorrer da vida. Então, uma criança que tem respiração bucal, ela tem toda a vida dela comprometida, tanto o corpo, Olha só. como o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento social, físico, né? Então, assim, ela vai aprender menos na escola, ela vai crescer menos, e o sono altera os hormônios também, porque tem a produção de hormônios. Demais. Então a criança passa a ter obesidade, ela fica muito parada porque fica cansada, né? Então, assim, a questão que a funcionalidade, ela altera todo o organismo. Sim. E a respiração é a parte mais importante que nós temos, a função mais importante. Então, ela deve ser tratada Sim. e resolvida. Tratar da respiração não é tratar das doenças da respiração. Perfeito. São coisas diferentes. Por exemplo, uma criança tem lá amidalite, ela tem hipertrofia Você vê, a amidalite é aqueles que inflamam as amígdalas. As amígdalas. Muitos retiram as amígdalas Então, por ser um problema recorrente. Hipertrofia de adenoide, né? O fato é que quando a respiração é pela boca, a boca tem que fazer o papel do nariz de filtrar esse ar. Sim. Então, a filtragem do ar vai fazer com que a amígdala também desenvolva Olha só. Essa ação. Uma irritação. Né? Então, a ação da amígdala para poder... O organismo tenta buscar um filtro, né? Porque o ar é muito sujo. Claro. Entendeu? Então, aí aumenta a amígdala, né?
Então, Por que ninguém nunca falou isso, doutor? Mas é de verdade, olha, muitas pessoas reclamam, pais, amigos, né? O filho está com um problema, tem que retirar, tem que fazer uma cirurgia, e de repente é uma questão do problema da boca estar respirando pela boca. Assim como tem os cornetos que crescem quando a respiração passa a ser pela boca. Sim. Então, a pessoa que tem respiração mista, o corneto é um pouco mais desenvolvido, porque o corneto ele vai crescendo. O corneto é aquela carne esponjosa. Eu já ia perguntar. Ele fica aqui dentro da cavidade nasal, né? Sim. Então, então ele cresce e vai tomando espaço. Se a gente tampar o nariz, em um mês ele fecha totalmente. Olha 100%. Então, porque a função do corneto é estar sempre deixando o ar justo para poder filtrar o ar. Sim. Para desempenhar as funções de filtragem, de aquecimento, de umidificação do ar. E aí, com essa respiração buco-nasal, né, o corneto ele vai crescer. Aí a pessoa opera, faz turbinectomia e ele vai crescer de novo. Você entendeu? Só. O que falta é essa parceria entre a otorrinolaringologia e a ortopedia funcional que traz todo esse conhecimento, que é o conceito europeu de trazer a saúde e o equilíbrio da respiração conjuntamente com o otorrino. Perfeito, doutor, perfeito. O otorrino, ele faz um excelente papel. Sim. Dentro do limite dele, porque ele trata do nariz, né, mas não da boca. Entendi. Entendeu? Então a boca, que é o principal, ela que é a causadora dos problemas, né? E que está esquecida, doutor? Fica esquecida. Eu comparo a boca assim como se fosse um ar-condicionado funcionando e tudo aberto. Aí fala, pô, mas esse ar não está gelando, ele está quebrando, então ele está com problema. Né? Então não é o ar que está com problema, o ambiente que está desfavorável, está tudo aberto. Então a boca, ela ficando aberta, o nariz fica doente. Então a otite, a amidalite, a rinite, né? Sinusite. São várias doenças respiratórias. Então a sinusite também, ou seja... Terrível sinusite, muita gente sofre com sinusite e pode ser esse problema. Doutor, tem uma pergunta. Pois não. Eu vejo que, lógico, é uma questão de malformação, mas qualquer pessoa, nem que esteja numa idade avançada, ela pode tratar para ter mais qualidade de vida? Sem dúvida, porque o organismo ele busca o funcionamento perfeito. E ele foi feito para funcionar perfeitamente. Sim. Então nunca é tarde, né? Nunca é tarde, principalmente com mais idade, porque a pessoa na terceira idade ela vai ter que enfrentar sérios problemas. E aí que eu questiono a questão do uso do CPAP, porque o CPAP é uma solução fundamental, né? É uma coisa. O CPAP é aquele aparelho para respirar quando você tem apneia. Então, esse aparelho é importantíssimo, tá usando. Sim. Porém, ele é para salvar a pessoa. Entendi. Entendeu? A apneia, ela é grave que paralisa mesmo a respiração, doutor? Sim, e com o CPAP ela anula essa pressão. Sim. E a pessoa consegue respirar. O fato é que existe tratamento para a questão da apneia, né? E esse tratamento para pessoas de qualquer idade, a não ser idades avançadas, sim, né, ela deveria ser feito. A pessoa tinha que largar o aparelho respirador. E é possível? É possível. Olha só, existe tratamento para isso. Existe tratamento, sim, né? Então, o fato é que tem um tratamento que é cirúrgico e essa cirurgia é ortognática, só que funcional, né? Então, essa adequação da ortopedia funcional que eu trago para a cirurgia ortognática é uma coisa fundamental, porque grande parte da cirurgia ortognática foram feitas sem esses princípios funcionais e não deram certo. Perfeito. Entendeu? Porque a língua fica caída. Já li muito sobre cirurgia ortognática. Então, o fato é que o cirurgião ortognático ele não tem a base da ortopedia funcional, que é esse conceito que faz com que todo o organismo se equilibre.
Então, o cirurgião bucomaxilo, ele tem a função muito importante. Eu tenho na equipe também, né? Lá no Instituto Machado? Sim. Então, mas ele é o engenheiro estrutural, né? E eu sou o arquiteto. Entendi. Então tem que ter a visão funcional, né? Bom, o fato é que a ciência, ela vai estudando e vai vendo, vai fazendo os procedimentos, vai vendo que não dá certo, aí larga a mão do procedimento, entendeu? Daí aí deixa o paciente buscando, envelhecendo com o CPAP, e depois tendo que encarar uma terceira idade com apneia e dependendo do CPAP, entendeu? Doutor, então, isso é uma coisa assim que eu gostaria de falar numa outra oportunidade. Isso que eu ia falar. Só Doutor, sobre eu esse tenho assunto. certeza que o pessoal lá de casa está assim, nossa, todo mundo extremamente curioso para saber mais, com foco nessa questão aí da apneia, do aparelho, do que pode ser feito. Vamos falar sobre isso em um programa único sobre isso? Exatamente, só sobre a apneia do sono e seus tratamentos. Então, né? Já está combinado, marcado a nossa próxima agenda, a nossa próxima pauta. Quero te agradecer, doutor, mais uma vez por estar aqui juntinho com o nosso programa, trazendo informação, trazendo qualidade de vida para as pessoas, com tratamentos que realmente corrijam o problema em sua origem. Muito obrigada. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar nesse programa que eu admiro demais. De alto nível esse programa. Eu que agradeço. E ainda com esses elogios no final, a gente fica muito feliz. Obrigada e até a próxima, doutor. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, olha só a oportunidade. Pega o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixa a sua mensagem, a sua pergunta, a sua sugestão ou para o nosso canal no YouTube e tem um material fantástico lá que vale a pena à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.